Fala galera do canal, eu sou o Rodolfo Dier aqui e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de Shell Script profissional. A gente vai continuar estudando o comando wait, só que agora a gente vai complicar um pouquinho mais. A gente vai criar um script para monitorar a execução de diferentes processos que vão ficar rodando em background. A gente vai utilizar a lógica básica do script que a gente viu na aula passada, e vai fazer com que, ao invés de escrever os comandos aqui diretamente no nosso script principal, a gente vai ter scripts secundários. Tá? Vamos acompanhando passo a passo. Lembrando, qualquer dúvida já deixa aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. Tá? A gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar esse comando que a gente está executando em background e passar ele para um script. E aí a gente vai chamar, ao invés do comando, a gente vai chamar o script aqui no nosso script principal. Depois a gente pode criar um array, criar um array com todos os scripts que a gente quer executar e fazer essa execução aqui em looping nesse script principal. Vamos ver isso passo a passo. Então, primeiramente, vou copiar esse comando aqui. Copiei esse comando. E aí eu vou criar um outro script. A gente sabe que esse comando vai falhar, vai retornar o status dos dois. Então, eu vou criar um script chamado de fail.sh. Vou fazer o seguinte. Colocar o nosso shebang, /bin /bash, Shift Ctrl V para colar o comando aqui. Tá? Percebam que eu não coloquei o e comercial aqui no final, porque quem vai chamar o script em background é o nosso script principal. Vou sair e salvar aqui, a gente verificar isso aqui no terminal. Vou dar permissão de execução com chmod mais x para o nosso fail.sh. Olha só como vai ser a execução dele. Simplesmente ele exibe o primeiro eco, roda por 5 segundos, e depois ele vai falhar a execução, justamente porque o último comando ls não vai ser corretamente finalizado. O status de execução retornado, a gente já sabe, é o status 2, retornado aqui na variável $dúvida. Vamos fazer o nosso script principal chamar esse script, fail.sh. Vamos lá? Então, ao invés de, aqui na linha 3, a gente executar esses comandos, como esses comandos já foram passados para um script, eu apago tudo isso aqui. Eu faço o seguinte, eu vou chamar /fail.sh. Então, vou chamar esse script que está na pasta atual e já executo ele em background. O resto da lógica é exatamente como a gente viu na aula passada. Eu armazeno o ID desse processo que está sendo enviado para background aqui nessa variável process_id. É isso que é retornado pela nossa $! É o PID do último processo enviado para background. Eu continuo a execução do script principal, aguardando justamente esse processo retornar. E depois eu finalizo, imprimindo na tela o status de execução. Vamos sair e salvar. E rodar ./exemplo.sh. Está executando aqui meu script principal. Começou a execução do script secundário, fail.sh. Finalizou. E aí ele retornou para mim o status de execução, dessa execução que falhou. Vamos agora criar um outro script que seja bem sucedido. E aí a gente vai monitorar a execução de um por um. Então eu vou copiar aqui o meu fail.sh para success.sh. Ok? Vamos lá? Então, vou tirar aqui só esse último comando que vai falhar. E aqui eu vou colocar no lugar de cmd1, vou colocar cmd2. É o mesmo script, a diferença é que ele vai ser bem sucedido na execução. Vou sair e salvar. E aí eu vou precisar chamar lá no meu script principal, exemplo.sh. Então vamos fazer o seguinte, vamos copiar aqui. Copiar essas linhas aqui de código. Vocês já estão percebendo que está ficando repetitivo, o que sugere que eu vou ter que criar um looping ou uma função para fazer essa execução aqui de maneira iterativa. Então aqui no lugar de fail.sh, eu vou colocar o meu success.sh. Então depois de executar fail, e retornar o estado de execução dele, de falha, eu vou executar success e vou retornar o status bem sucedido. Vamos verificar agora isso lá no terminal. ./exemplo.sh. Aí ele vai estar executando o script 1, o script secundário 1. Vai demorar uns 5 segundos. E aí ele finaliza com o status de execução 2. Começa a executar o script 2. E finalizou com o status 0, ou seja, foi bem sucedido. E assim eu tenho um script principal que está monitorando a execução desses scripts secundários que estão rodando em background. Para finalizar a aula de hoje, que já está bem complexa, a gente vai executar isso em looping, utilizando os conceitos de laço for que a gente aprendeu na nossa aula sobre arrays.
Vamos lá em exemplo.sh. A gente vai fazer o seguinte: armazenar o nome desses scripts em um array. Então, vou colocar aqui uma variável chamada de scripts. Ela é um array. E aí, o primeiro é fail.sh, espaço. O segundo é success.sh. Ok? E aí, eu vou fazer o seguinte. Vamos executar isso aqui tudo dentro de um laço for. Vou aumentar um pouco, né? Vamos executar tudo dentro de um laço for. Faço meus parênteses aqui. Vou colocar x igual a 0. Ponto e vírgula. X menor do que o tamanho do meu array de scripts. Então, dólar. Abre chaves, fecha chaves. Hashtag scripts. E entre colchetes aqui, eu ponho o meu asterisco. Ponto e vírgula. X mais mais, para incrementar esse x de 1 em 1. Aqui abaixo eu coloco do. E aqui eu ponho done, para encerrar esse bloco de código. O que eu vou fazer? Ponto barra, né, meu dólar, entre chaves, scripts, né, meu script. E aqui eu coloco dólar $x. Né? O primeiro valor de x é 0, então vai ser fail.sh. Vai ser expandido aqui pelo shell. O segundo valor de x é 1, que vai ser success.sh. Vai ser a execução do segundo script. Todos esses scripts vão ser executados em background. Então, por isso, eu coloco aqui o meu e-comercial. Ok? E aí, o que eu vou precisar fazer? Vou precisar fazer com que o meu script principal aguarde a execução desses scripts secundários. A gente vai fazer isso utilizando a mesma lógica. Process ID, essa nossa variável process ID recebe dólar exclamação, que é o ID do último processo enviado para background. Eu vou exibir aqui echo, continuando a execução do script principal. E eu chamo wait process ID. Coloco o dólar aqui no começo, porque isso é uma variável. Então, eu aguardo a execução aqui do meu último script enviado para background, exatamente como eu estou fazendo. E aí eu vou já copiar aqui a linha 20. Finalizo, exibindo finalizou o script e o status de execução dele. Tá? Vamos apagar aqui todo o resto. Salvar. Dá um Ctrl- menos aqui. Olha só como ficou enxuto, né, o nosso script. Eu estou armazenando isso em um array e eu vou varrer esse meu array de scripts monitorando a execução de cada um. Né? Ele tem que funcionar exatamente da maneira como estava funcionando anteriormente. Vou sair e salvar. E vamos rodar. Ponto barra, exemplo.sh. Começa a execução do primeiro script em background. Demora uns 5 segundos. Retornou, finalizou, né, o status com o status 2. Deu erro. Fez a execução do segundo script. Finalizou com o status 0. Esse exemplo agora, a gente deixou ele muito mais complexo. Viu uma série de conceitos sobre arrays, sobre o comando wait e variáveis especiais do shell. E aí agora sim vocês vão ter que fazer com ainda mais paciência, passo a passo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. Por essa aula é só e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.